ser descartado como objeto sem valor. Machuca, fere e fere mortalmente. Você, eu, qualquer pessoa se sente assim, porque é natural do ser humano desejar aceitação. Nós somos seres de relacionamento, afetivos, sociáveis. Encontrar aceitação é fundamental. Do contrário, parece que a gente sequer existe. Hoje nós vamos falar de uma experiência visceral, história verídica, de uma mulher que tinha um caráter como valor supremo. Mesmo assim, era desprezada pela sociedade, isso a ponto de desejar a morte muitas vezes, a ponto de, a certa altura, pensar em suicídio dela e dos filhos, angustiada pela perspectiva de que eles crescessem para sofrer a mesma sina. Mulher negra, extremamente pobre, nos livros e na escrita, ela percorre um caminho de autodescoberta, de autovalorização, de encontro das próprias forças. Com Carolina Maria de Jesus, nós vamos entender melhor, porque a literatura emociona, transforma, porque literatura faz bem. A vinheta tem só 5 segundinhos. Segura aí que a gente já volta. O livro Quarto de Despejo é uma publicação do Diário da Carolina. Os textos foram descobertos por um jornalista num barraco de favela, em cadernos encardidos, um lugar que só tinha água quando buscada de balde, sem banheiro nem esgoto, onde moravam Carolina de Jesus e os seus filhos. Além deles, também morava com eles uma megera, inclemente, perseverante e obstinada, a fome, personagem constante nos relatos da Carolina. Nascida em Sacramento, Minas Gerais, ainda adolescente, migrou sozinha para São Paulo em 1937, depois da morte da mãe. Arrumou um emprego na casa de um médico e fez um pedido inusitado ao patrão. Queria passar os dias de folga na biblioteca da casa. Carolina havia estudado só 2 anos, 2 anos primários, alfabetização básica. Descobriu, na leitura dos livros e jornais, que não era inferior a ninguém por causa disso, não, nem por causa da pobreza. Ela podia pensar por si mesma, interpretar o mundo de forma crítica e adequada à sua própria realidade. Ser inteligente o bastante para suportar as lutas enquanto se busca alternativas de superação. Isso não quer dizer que a vida da Carolina tenha sido fácil, não. Muito, mas muito longe disso. Significa que a Carolina, nos textos dela, vai nos ensinar que, ao encarar a realidade de uma forma inteligente, discernir as circunstâncias, nos permite lidar melhor com todas estas coisas. Foi isso que ela registrou em seu diário em 1955 até 1960. No livro, este aqui, publicado, a gente encontra trechos que falam da crueza dessa realidade. Um dos trechos, por exemplo, ela diz assim: "Quando estou na favela, eu me sinto um objeto que perdeu a utilidade, que foi jogado no quarto de despejo." A época era mais ou menos como estes armários de garagem, que a gente vai jogando as coisas que não servem mais até a gente poder se livrar destas coisas. É por isso que ela se sente descartável. Foi assim desde sempre com a Carolina. O pai só quis a mãe para efeito recreativo, não reconheceu a paternidade não. O patrão lá em São Paulo mandou ela embora quando a Carolina engravidou, porque ia cair a produtividade. Ela teve que se virar como catadora de papel na rua. Mãe solteira de 3 filhos, juntamente com outras pessoas em condições de vulnerabilidade, lá naquela época, foi jogada, literalmente jogada à margem da sociedade paulistana por um projeto político que formou a favela do Canindé naquela época. Hoje está construída ali a Avenida Marginal do Tietê. A favela não era favela de tijolo, como às vezes a gente vê hoje, não. Se já é difícil nessa circunstância, naquela época, a favela era de barracos de madeira
descartada, com tábuas formando aquele mosaico de remendos que mal protegiam da chuva e do frio. No dia 13 de maio de 1958, a gente vai encontrar aqui nos diários dela o seguinte: chove muito, é o inverno que chega, e no inverno a gente come mais. A Vera, filhinha caçula, começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Olha, ao longo das páginas, a gente vai percebendo que essa fome era fome de tudo, de comida, de saneamento, que por consequência dessas faltas, ela e os filhos adoecem muitas vezes. A gente vai encontrar diversas vezes nos relatos dela a presença da doença, a presença do padecimento por causa dessas coisas. E qualquer mãe ou pai decente sabe o quanto dói não poder suprir um filho daquilo que é básico, nem ao menos pão e água limpa. O quanto angustia ver um filho adoecer sem recursos para a gente cuidar. Inclusive porque ela, Carolina, via crianças subnutridas morrendo o tempo todo ao seu redor. Essa fome também é fome de segurança, fome de dignidade, fome de cidadania, fome de afetividade. É a fome em suas diversas facetas. Fome que, quando nos atinge, nos torna aparentemente subhumanos, nos torna tão vulneráveis que nós não temos como reagir, não temos o que fazer. Se já é ruim quando nós somos descartados no trabalho ou em alguma relação pessoal, se já é ruim quando nós encaramos os limites financeiros que nos impedem de realizar algum sonho de consumo, se já é ruim quando nos damos conta de que somos peões e irrelevantes nas jogadas políticas, nas estratégias de mercado ou mesmo nas intrigas mesquinhas de parentes e conhecidos, imagine então a situação esmagadora de pessoas como Carolina Maria de Jesus e seus filhos. Mundo afora, mulheres são abusadas como escravas sexuais, crianças servem como força de trabalho, pessoas têm seus direitos restringidos por causa da sua orientação sexual ou da sua etnia e às vezes são brutalmente assassinadas por isso. A miséria, a ponto de pequeninos desfalecerem até a morte nos braços de suas mães. Nesta nossa sociedade altamente competitiva, é natural haver perdedores e vencedores. Pelo menos é o que a maioria acha. Nós nos apiedamos sim. Até separamos agasalho velho para doar no inverno, pagamos ingresso com 1 quilo de alimento não perecível, com prazer, se o show for do nosso agrado. É bem verdade que entre nós, com muito mérito, há quem estenda a mão e até se doe em trabalhos voluntários. Mas piedade é diferente de compaixão. Compaixão é compadecer. Padecer junto é sentir a dor do outro. E quando a gente sente dor de verdade, a gente se move. Se move em busca de cura. Se move para aplacar de qualquer maneira essa dor que tanto nos incomoda. Neste cenário atual, no entanto, poucos de nós têm de fato compaixão. Sejamos sinceros, se a gente tivesse, os valores dessa sociedade seriam outros. A reverência pela vida, toda forma de vida, seria o ponteiro da bússola a guiar a nossa civilização, apontando a direção. E no mundo assim, você, eu, todos nós, no dia a dia, teríamos o respeito merecido, o respeito que nos faz, de fato, sentir que somos aceitos como seres humanos. Mas é óbvio que tem que começar por alguém. Não adianta esperar só pelo outro para que isso aconteça. E é aí que a Carolina Maria de Jesus também encanta, como uma flor no asfalto. Logo no início do seu diário, ela revela que sofre com a inveja da vizinhança. Se não bastasse a falta de boa vontade política, sem falar da incompetência, da desonestidade dessa classe,
que a Carolina percebia muito bem ao ler os jornais, faltava também compaixão ao povo, aos que sofriam os mesmos dramas. Estes não se apoiavam, disputavam entre si, invejavam qualquer qualidade ou conquista alheia, brigavam e até faziam pirraças. Aqui, todas implicam comigo, diz Carolina. Dizem que falo muito bem, que sei atrair os homens. Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Todos os dias eu escrevo, sento no quintal e escrevo. Sobre isso, tem muitos e muitos trechos no diário. A vizinha de 40 anos que briga com o filho de Carolina de apenas 6 anos, porque o menino estava brincando e fazendo barulho. Certa vez, inclusive, Carolina chega em casa depois de um dia duro de trabalho nas ruas, catando papel, e uma vizinha tinha jogado excremento janela adentro. Lembra que não tinha banheiro e que eles usavam bacias para depois botar fora? Pois é, estavam as crianças, a cama, tudo sujo e fedido. Em meio a isso, Carolina quer criar os filhos para que tenham caráter, sejam pessoas do bem na sua geração. E quanto a ela trava uma luta pessoal para não se tornar uma ressentida, para não agir da mesma forma que as vizinhas. Encontra seu amor próprio e por ele brilha e encanta. Ela, Carolina, ama ser mulher, ama ser negra, diz isso nos seus textos, diz que o tom da sua pele é tão bonito, diz que preto não tem cabelo ruim não, porque o cabelo dos brancos despenteia logo, fica feio, todo bagunçado. O dela, ela ajeita bem direitinho, está sempre bonito. Ela encontra o seu amor próprio a ponto de dizer o seguinte: se houver reencarnação, quero vir sempre mulher, quero vir sempre negra, de tanto que, a partir da escrita, da leitura, ela vai fazendo essa incursão interior e descobrindo o melhor de si mesma. E essa Flor no Asfalto nos deixa um livro que transcende a crítica social. Vai além, porque revela a beleza humana, a esperança de que as tuas fomes, assim como as fomes de todos os seres vivos, sejam mitigadas pelo respeito mútuo que gera consciência de igualdade. Ela dá provas de que o teu valor, os teus dias melhores, estão primeiramente em você mesmo. Assim como os meus estão em mim, assim como os nossos estão em nós pela cooperação. Que essa mulher tão visceralmente humana inspire em cada um de nós essa compaixão, esta capacidade de padecer juntos, para que juntos nos tornemos mais fortes, para que juntos nos tornemos, dia a dia, mais humanos. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.